Semana passada recebemos aqui nesse horário o pastor Randy Byers, que ministrou a respeito de uma cidade maldita chamada Jericó. E ele trouxe para a gente a história de um homem chamado Zaqueu, um conhecido pecador sem salvação, mas que se encontra com Jesus. E Jesus se convida para entrar na casa dele, o que a gente chama de uma gafe, um alto convite. Falou: hoje me convém pousar na sua casa. E ali o final é que aquele velho conhecido pecador é salvo. Ali, aquele homem que não tinha salvação foi salvo. E eu estou caminhando dentro das casas. Cada domingo nós entramos dentro de uma das casas, e hoje eu ia entrar na casa de uma moça de má fama, e fiquei com tudo pronto até ontem. Mas aí alguém me fez uma pergunta, eu fiquei assim, muito impactado. O meu papel pastoral, um dos papéis pastorais é conduzir o rebanho na verdade. A gente está experimentando e ouvindo rumores de guerra. Esse é o assunto, né? Rumor é ameaça. Nós ouvimos de guerras e de rumores de guerra. Aí baixei ali no meu Instagram a caixinha de perguntas. Gente, e era para as pessoas perguntarem sobre paternidade, perguntas novas sobre ser pai, sobre ser filho, sobre ser avô. E houve uma enxurrada de perguntas sobre o fim. Pastor, estamos no fim do mundo. Então hoje eu vou quebrar a sequência das casas e eu vou levar você para dentro de uma visão. O ensino bíblico a respeito disso chama-se escatologia. É esse nome feio. Quem aqui já estudou escatologia sistematicamente? Já? Os pastores, certamente, quem fez teologia. É o estudo das coisas do fim, e tem diversos segmentos. Qual o problema? O problema é mentira. Aí você pega um povo que não conhece a verdade, aí você mistura pedacinhos aí, pitadas de verdade com um monte de mentira, e o povo cai nessas seitas apocalípticas. A igreja que quer colocar medo em você é uma seita. Eu sempre ensino para vocês que igreja não tem cerca. Ninguém pode botar em você um jugo, uma coleira. O pastor não escolhe a ovelha. Repito, pastor não escolhe a ovelha. É a ovelha que escolhe o pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que eu entrego para você é a minha vida. O que eu entrego para você é o meu testemunho de vida. O que vocês veem em mim é aquilo que eu vivo. Você não consegue chegar até aqui sem colecionar histórias de encontros com Deus. A seita apocalíptica, ela fala: olha, o fim do mundo chegou. Vocês não conhecem, são jovens. Reverendo Jim Jones, um americano, ele convence com aquela lábia dele 900 pessoas a ir morar na Guiana Inglesa, que fica ali fronteira com a Venezuela. Isso é década de 70. Ele levou mais de 900 pessoas ao suicídio coletivo. Você imagina isso? Existe uma seita no Texas, 1993, a seita da fazenda de Waco, matou 300 pessoas queimadas. Quando a gente fala sobre fim dos tempos, pastor, o Irã está em guerra com Israel, está aí, guerra do Irã, porque a Pérsia é um inimigo natural de Israel. Desde o tempo do profeta Zacarias, era persa. Desde o tempo de Esther, era persa. A rainha Esther foi casada com o rei persa. A Pérsia fica ali no Irã, onde hoje é o Irã, Planalto do Irã. É dali que surgem nomes como o rei Dário,
o rei Ciro o Grande, pronto, ele vem a ser bisneto de um cara chamado Tespes, que teve um filho, que teve um outro filho, que teve Ciro o Grande, que autorizou Esdras, Neemias a restaurar o templo e os muros de Jerusalém. Então existem muitas vozes proféticas que anunciam o fim dos tempos, e quando você fala de escatologia, a Bíblia tem um monte de pedacinhos, são pedacinhos de vozes proféticas espalhadas do Gênesis ao Apocalipse. E se você não tem uma visão total disso, enrolada, a primeira vez que você lê a Bíblia, primeira vez que você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe qual é a sensação que você vai ter? É que você vai passar pela grande tribulação. Aí quando você entra nas cartas de Paulo, especialmente quando Paulo escreve a igreja de Tessalônica, 1ª e 2ª Tessalonicenses, você fala, não, vou passar pela grande tribulação, que nada, eu vou ser arrebatado, Paulo vai começar a quebrar, e eu vou subir, vou ficar lá de cima olhando, ah lá, eu fui e ele ficou. Então nós temos uma ideia deturpada, superficial, eu queria muito ensinar vocês. Diz assim a Bíblia, em Apocalipse 16, de 12 a 18, e o 6º anjo, aqui já é o finzinho de tudo, derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, diga, rio Eufrates. Ele pega uma taça e ele derrama. A 6ª taça é vem de cima para baixo. A sua água secou-se, olha lá, o rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E os espíritos, aqui espírito imundo, tá? Ele vai explicar depois, que eram espíritos de demônios. Os espíritos reuniram todos os governantes, os seus exércitos, no lugar que em hebraico se chama Armagedon, Vale do Megido. Tivemos lá pastor Marco, pastor Arthur, pastora Fabíola, tivemos lá com a Helena, com o Darcy, tivemos com uma turma da igreja, com a pastora Regiane, o pastor Eduardo. O 7º anjo, então o 6º anjo derramou, o 7º anjo, ele vai jogar no ventilador, ele vai fazer diferente, ó, derramou sua taça no ar, ele faz assim, ó, até o 6º, a taça era assim, ó, espera aí que eu vou derramar. O último anjo, a última vírgula da história, ele faz assim, ó, joga para o alto. E do trono do templo veio um forte grito, está terminado, ó, chegou o fim. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. Aqui, ele extrapolou todas as medidas de uma escala que mede a intensidade de terremoto, chamada escala Richter. Aqui ele quebrou tudo, nunca se viu nada. Aqui é o fim, diga o fim. Aqui terminou tudo, aqui acabou, aqui tem um ponto final. O que está acontecendo? O Irã está numa escalada de tensão contra Israel. Então, vou situar vocês aqui no mapa. Então, o Mar Negro lá em cima, aqui está a Rússia, está vendo aqui? Ó? Aqui em cima está a Ucrânia. Aí existe um pedacinho aqui que chama Crimeia. Lembra? Há uns 10 anos atrás, a Rússia tomou a península da Crimeia? Foi aqui. É o caminho da Rússia, é o caminho da Rússia, olha a Rússia aqui, ela passa por um lugarzinho aqui, ó, chamado Bósforo, e aqui é Dardanelos, é o caminho de navegação da Rússia, para quê? Para o mar Mediterrâneo. Existe uma geopolítica e um interesse econômico, militar da Rússia em ter aquele pedaço. Aí começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, em 2023. Aí fala, pastor, é o fim do mundo, é a 3ª Guerra Mundial, é o Apocalipse. Quem ouviu isso, levanta a mão. Agora, em outubro de 2023,
Não é. A invasão da Ucrânia foi em 2022. O Hamas, que é um grupo terrorista, invade o sul de Israel, região de Berseba, e mata criança, velhinho, enfim, sequestra a gente, terrorista. Só que Israel, e eu não estou fazendo juízo de valor, que tem direito de se defender e existir, o que ela faz? Ela agride, a nação agride Gaza, com tamanha violência, que aquele país que tinha sido atacado, recebe o status daquele que faz limpeza étnica. O revide foi tão agressivo, que aí o pessoal falou, ele também errou. Então aqui presta atenção, eu não vou dar, se você está achando que eu vou dar uma profecia escatológica, esqueça, eu não vou dar. Porque Jesus diz que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente diga Pai. Então essa conversa de que Deus me revelou que é hoje, que é amanhã, esquece. O final vai vir numa hora que ninguém espera. O fim vai vir no momento que ninguém sabe. Os selos do Apocalipse, eles começam a ser abertos por Jesus, gente. É Jesus que abre, e os primeiros 4 selos são 4 cavaleiros, e eu vi um cavalo branco. Esse cavalo branco tinha um cavaleiro com uma coroa e com um arco. O que ele está dizendo? Gente, pensa. Quem que tem coroa, gente? Quem tem autoridade? O arco era o objeto de ataque, que lançava a sua artilharia mais longe. O pessoal lutava com pedra, ia ali, lutava com espada, ia até aqui, lutava com lança, ia até acolá. Mas quando você usava o arco, ia lá 300, 400 metros, está falando da capilaridade, da abrangência dessa autoridade. Por que é um cavalo? Ih, deu problema aqui, chama a cavalaria. Já viu quando a cavalaria da Polícia Militar do Estado do Paraná vai separar a briga? Ó, todo mundo se arranca. Por que é cavalo? São 4 cavaleiros. Porque a gente anda daqui a ali devagar. Mas o cavalo vai daqui até quilômetros, sem se cansar, e vai rápido. É melhor ir a cavalo do que a pé. Fala de velocidade do juízo de Deus. E cada um desses cavaleiros, o cavalo preto, traz fome. Aí você vai comprar um pãozinho francês por R$1.500. Sabia que é isso? No tempo do fim, vai ter fome, miséria, inflação lá em cima. E você vai comprar um punhado de farinha por um salário que você ganha no mês. Quanto custa o pãozinho? R$1.500, é o salário mínimo. Vem um cavalo vermelho, é a guerra violenta. Guerra. Vai vir um cavalo amarelo, quem é? Quem vem sentado nele é a morte. E atrás dele vem a sepultura ou o inferno. Escute, isso é velho. Isso foi profetizado em Zacarias capítulo 1, lá no Antigo Testamento. Foi profetizado em Zacarias capítulo 6, lá no Antigo Testamento. Quando isso é profetizado de novo em Apocalipse capítulo 6 também, isso o povo de Israel já sabia, isso não assusta eles. Isso assusta quem? Quem não conhece a verdade. Pastor, é o fim do mundo, pastor. Olha lá, o senhor acabou de ler que o Eufrates, que o Eufrates vai secar. Cadê? Está aqui. Ah, funcionou. Grande rio Eufrates, a sua água secou-se. Então, pastor, veja bem, o Irã, que está atacando Israel, está separado pelo Aí, então, é o fim do mundo. E aí, quando a gente vê nação que é fortemente guardada por armas nucleares, o que tua cabeça faz? Liga isso ao final. Mas o fim do mundo tem sinal.
Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro. Quem está falando isso não é o pastor Lobo, não. É Jesus em Mateus 24. Haverá fome, diga fome, e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Quando minha filha Natália primogênita nasceu, eu acompanhei tudo. A pastora Fabíola ficou 11 horas em trabalho de parto. Mas depois daquelas 11 horas, a dor foi embora ou não foi? Você que é mãe. Nasceu. Começa assim, o bebê empurrando, aí vem uma contração, aí depois ela vem de 5 em 5 minutos, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1. É uma dor horrível, um grito, gente. Homem nessa hora fica acovardado. Mulher bruta, pensa na moça que... Mas é o que? O início. Ele está falando que o início das dores recebe do lado o fim das dores. As chaves para você entender o Apocalipse estão aqui. É a maneira como eu gosto de decorar as porções da Bíblia. Tem que estar aqui na minha cabeça. O evangelista, ele não fala assim, espera aí que eu vou abrir a Bíblia. Não, a Bíblia tem que estar aqui. Então, quando eu pego o livro do Apocalipse, eu fatio ele em 9 pedacinhos. Capítulo 1 ao capítulo 3, o Dr. Célio foi com a gente lá na viagem das igrejas do Apocalipse, lembra? E depois fizemos Atos 12, 13, que é a viagem de Paulo. Fala sobre a igreja do Senhor. A igreja de Pérgamo, de Filadélfia. A gente passou, não estava na igreja, mas era a igreja, Colosso. Então, igreja de Laodiceia, ali conta a história de Jesus com a igreja. Mas o capítulo 4, 5, aqui no capítulo 4, a palavra igreja some. A partir do capítulo 4, do livro do Apocalipse, até o capítulo final, 22, não existe mais a palavra igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é arrebatada no capítulo 4. Então eu preciso que você saiba disso. Paulo escreve aos Tessalonicenses assim: quanto a essas coisas do fim, eu não quero que sejais ignorantes, porque se você for ignorante, você vai ficar com medo tolo, bobo daquilo que vai acontecer, e vai achar que você é o refém da história, e na verdade você está do lado de quem venceu. Capítulos 6 e 7, fala sobre os 7 selos. Os primeiros 4, já falei, são 4 cavaleiros do Apocalipse, que falam então da velocidade do juízo, do poder do juízo. Vai acontecer assim, Sabe quando vai acontecer o fim? Quando vier uma paz estabelecida. A figura do anticristo na Bíblia, ela aparece depois de um momento chamado de grande tribulação. Ninguém mais vai acreditar que vai ter guerra. Haverá uma paz. Jesus diz, quando, é interessante que o templo está restaurado, a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, estiver entregando sacrifício dentro do lugar santo, aí acabou. Então ele está dando para mim notícias, ele está dando para você notícias, do que vai acontecer. O capítulo 8 e 11, Deus está gritando, ele repete as mesmas profecias do capítulo anterior, são trombetas. Agora, eu não estou mais abrindo os selos não, agora eu estou gritando, presta atenção, que está tocando uma sirene, uma campainha de alarme. 12 e 14 são chamados grandes sinais, só que eles não são numerados, como o primeiro, o segundo, o terceiro, o sétimo. Aqui, entre o 15 e 16, é a guerra de Gog e Magog. Gog, e é isso que eu quero falar hoje. De 17 a 19, o fim e a queda da Babilônia, a vitória final de 19 a 20, novo céu e nova terra, 21 e 22. Essas são as chaves. Agora, para você entender, para acabar com isso, os 10 sinais do fim, entenda isso. Número 1, restauração de Israel.
que aconteceu em maio de 48. O Brasil estava lá abrindo a Assembleia Geral da ONU, que propôs a criação do Estado de Israel. Guerras e ameaça de conflitos. A gente passou ali em diante, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, guerra do ópio, guerra, que eu me lembro aqui, guerra das Malvinas, a primeira tempestade do deserto, a segunda guerra do Afeganistão, enfim, guerra no Sudão, a guerra em Ruanda, a guerra civil em Ruanda, guerras e rumores de guerra, terremotos e desastres naturais, falsos profetas e falsos ensinamentos. Gente, cuidado com o que você ouve e vê na internet. Pessoas sem compromisso com a igreja, pessoas tentando lacrar. Sabe o que é lacração? Sabe o que é vou lacrar? Eu vou colocar um lacre para ninguém conversar mais sobre o assunto. Olha lá o lacrador. Ele te dá uma resposta que ele te amarra, que ele impede o debate, que ele impede a inteligência de responder. Isso é lacração. Tem gente lacradora na internet. Tem gente falando de assuntos que eles nunca... Você vê assim, esse cara nunca nem leu a Bíblia. Ele está noticiando uma fantasia, uma fake news, e as pessoas estão caindo nisso. Pior, gente como eu e você que é crente, falso profeta. Eis que te digo, Deus me revelou. Gente, tem um cantinho especial de desgraça para esse povo que fala em nome de Deus, quando Deus não falou nada. Aumento da maldade, esfriamento do amor. Agora, em contrapartida, o evangelho cresce, propagação e avanço do evangelho. Sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas. Apostasia, que é o esfriamento. Você vai na Europa, você vai em alguns lugares, pastor Arthur ficou lá 7 anos nos Estados Unidos, que tem grandes avivamentos na América, mas tem lugares da América que morreu o evangelho. República Tcheca, você passa em Praga, naqueles ônibus de turismo, que nem a nossa jardineira aqui em Curitiba, você bota lá para ficar ouvindo em português de Portugal, e ali ele diz, nós somos a capital europeia de mais ateus, 70% de todo mundo que mora na capital da República Tcheca, em Praga, é ateu. Apostasia. A República Praga foi um centro do avivamento protestante. John Huss, pensa um homem que ele veio à frente de Lutero, sabia disso? Ele era um diretor de uma universidade católica, e ele tem um encontro com Deus, com a verdade, ele rompe com a natureza da idolatria, ele é queimado numa fogueira, em praça pública, dentro da República Tcheca. Ali é um grande avivamento. Toda a região da Moldávia, países eslavos, se convertem. Hoje, 70% é ateu. São ateus. A grande tribulação, a chegada a grande tribulação, ela prepara o terreno para o anticristo e a reconstrução do templo de Jerusalém. Pronto. Esses são sinais claros, proféticos, bíblicos do fim. A restauração de Israel, ela é profetizada em Ezequiel 36 e 37. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei dentre todas as nações, trarei de volta para a sua terra. Em primeiro lugar, quem espalhou Israel foi Deus. Deus avisou em Deuteronômio 30, avisou em Deuteronômio 26, se vocês se apegarem a outros deuses, se vocês confiarem nos seus ídolos, eu vou afastar vocês. Jesus avisou. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, vocês apedrejam que são enviados, eu quis te ajuntar como uma galinha junto os pintinhos, vocês não quiseram. A casa de vocês vai ficar deserta, até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Jesus avisou. General Tito, chega no ano 70, da era comum, era cristã, quebra tudo, há uma grande
os judeus saem dali para tudo que é lugar, vão para a Rússia, vão para a Alemanha, para a Polônia, vão para a Áustria, e saem dali. Já viu o judeu com aquele chapéuzinho esquisito? Já viram ele? Com aqueles cachinhos assim, já viu? Vou deixar, já que não cresce o cabelo aqui, vou deixar meu cachinho que ainda cresce aqui. Por que eles usam aquilo? Porque aquela era a roupa do judeu russo do século XVII. Se você pegar a foto vamos lá, como é que é o nome dessas marcas famosas? Da Tommy. Me ajudem com o nome de marcas famosas. Zara. Pronto, vendia aquela roupa lá dentro da Renner dele. Vendia. E eles misturam o princípio com a cultura. Misturam. Então eles acham que aquela roupa é a roupa da santidade. Esse povo que foi levado por Deus, Deus é o protagonista. The Oscars go to... Quem é o artista principal? Deus. Deus avisou, mas Deus falou assim, agora quando você estiver fraco, eu vou trazer você de volta. É isso. Em Ezequiel 37, ele tem uma visão do vale de ossos secos. Quem já leu a visão do vale de ossos secos aqui? É um sermão muito, Penteca ama esse, pentecostal ama essa passagem. Eu vi um vale de ossos sequíssimos, e um rebuliço aconteceu. Está vendo? É um grande avivamento. Fala sobre a restauração da nação de Israel. Aí vem onde eu quero chegar. Capítulo 38. Portanto, filho do homem, profetize contra Gog. Diga Gog. Já ouviram falar em Gog e Magog? Pronto. Gog é a figura de um líder, que ninguém sabe se é uma figura simbólica, ninguém sabe se é literal, ninguém sabe se é metafórico, ninguém sabe. Não adianta chutar, para tentar saber o que a Bíblia não diz, o que é revelado eu sei, o que não é, eu guardo com fé. Qual foi o espinho na carne de Paulo? Não sei. Eu sei que o espinho dói para chuchu. Um espinho já entrou na tua carne? Estava doído ou não estava? Agora dizer qual é. Aí tem gente que extrapola as medidas do exagero. Aqui Gog é inimigo. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, paz, diga paz. Não vai começar em tempo de guerra. Então você despertará, o inimigo vai despertar. Virá de sua terra no extremo norte, com sua grande cavalaria e seu exército poderoso. Atacará meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia trarei você. É Deus que está trazendo o inimigo. Deus está traindo ele para uma ratoeira. Naquele dia trarei você, Gog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade, por meio de tudo que lhe acontecer. E então, todas as nações me conhecerão. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus repara a gente, conserta a gente, socorre a gente, quando a gente está fraco, quando a gente não tem. Enquanto a gente acha que pode, Deus cruza o braço. Mas quando a gente se humilha, Deus reage. Deus é Deus dos fracotes. Bem-aventurados, Jesus vai dizer, lá na Galileia, os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados, os que choram, esses serão consolados. Bem-aventurados os famintos, serão satisfeitos. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, contarem mentiras, odiarem a vós outros, por causa do amor a mim. Bem-aventurados, vocês serão felizes, que há um reino para vocês. Deus socorre a gente na fraqueza. É por isso que milagre só acontece quando você fala assim, agora não dá mais. Quando a pastora Julie falou assim, o médico falou assim, você não vai mais engravidar. Aí o que Deus fez? Agora eu resolvo. Agora eu resolvo. Aqui há um conflito com união de povos, cuja motivação pode ser, repito, pode ser espiritual, pode ser geopolítica ou ideológica, ou todos.
O que a gente tem aqui? Transmita essa mensagem do seu soberano. Gog, príncipe de Meseque e Tubal. Eu já vou situar isso aqui para vocês. Falou, pastor, que terra é essa? A Bíblia diz que terra é essa. Só o seu inimigo, Deus dizendo que é inimigo deles. Eu farei voltar e colocarei argolas em seu queixo, para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos e condutores de carro de guerra, vestidos com sua armadura completa, um exército preparado. Não veio um monte de farrapa aqui da farroupilha não, tá bom, gente? Não veio um monte de mendigo lutar contra Israel, exército preparado, uma grande multidão armada, com escudos e espadas. A Pérsia, Pérsia é o Irã, tá bom, gente? A Líbia é o território de Put na Bíblia, P-U-T. A Etiópia, o território de Cush, junto com a Eritreia, eu vou mostrar no mapa. E todas as suas árvores acompanharão. Gómer, Grécia, a região dos Balcãs, Montenegro, Sérvia, Croácia, Macedônia, aquela região do Mar Egeu, da Grécia, do Mar Adriático, que separa ali a Península Itálica da Grécia. Gente, aquilo tudo ali é terra de Gómer. Olha a quantidade de países que estão lá. Todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como os exércitos de Bet Torgama. Aí o negócio ficou ruim. Que ele foi lá para o lado do Afeganistão, ele saiu do chamado oeste, foi para o leste. Armênia, está todo... A gente está vendo que Israel está cercado? É uma covardia. Do extremo norte também, ó, Rússia, Polônia, Finlândia, Ucrânia, norte, sul, leste e oeste. Opa, travou para mim. Pode passar? Prepare-se, esteja pronto, manter todos os exércitos ao seu redor, de prontidão, assuma o comando deles, daqui a muito tempo, diga, daqui a muito tempo. Essa profecia é dada 3.800 anos atrás. Ele não está falando que é para já, não. Ele está enxergando o futuro. A voz profética vê algo que a gente não vê. No futuro distante, você virá de repente sobre a terra de Israel. Vai ser assim, ó. Que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra. Ó, estava em paz. Depois que o seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel, você e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador, vocês virão como uma tempestade e cobrirão a terra como uma nuvem. Eu estou aqui dando para vocês significado real sobre o fim dos tempos. Não acredite nessas lorotas. É tanta abobrinha que você ouve na internet. Fica com aquilo que está escrito, que aquilo que está escrito não vai mudar. Amém, gente? Eu estou esclarecendo para vocês. Terra de Magog. O que é isso, pastor? Gog e Magog. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Opa, começou lá atrás, no capítulo 10. Sem, Cã e Jafé. Nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gómer, eu falei da Grécia, dos Balcãs, Magog, Madai, Javã, Tubal, olha lá Tubal de novo, Meseque e Tiras. Magog é uma região que está salpicada hoje de países. Gog é o líder, Magog é a região. Recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, volte o rosto para Magog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações, de Meseque e Tubal, e profetizo contra ele. Esse Gog, da terra de Magog, ele é um líder que exerce autoridade e governo. Ele tem algumas nações no cabresto ali, está entendendo isso? E aqui vai ficar mais claro para você. Eu abri aqui o mapa, o Egito está aqui, a Arábia Saudita está aqui, Israel, esse verdinho aqui, ó. O Jotinha de Jerusalém. A região de Put, aqui, ó, Argélia e Líbano, está vendo? A região dos Cuxitas, está aqui Sudão, ali para baixo, Sudão do Sul, aqui Eritreia,
somar isso tudo aqui é inimigo, ó. Estão inimigos no sul, ao norte, Meseque. Lembra que a gente falou aqui do povo de Meseque? Olha que coincidência, os russos, está aqui, ó. Aqui também está a região acima do Mar Negro, que é Ucrânia, ó. Está vendo aqui, ó? Mar Cáspio, aqui Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão. Não fala da China, não fala da Índia, Paquistão, mas fala do Irã. Isso tudo é profetizado. E aqui existe um revide do Senhor: convocarei a espada contra você em todas as colinas de Israel. Deus está falando que esses exércitos estão vindo contra ele, mas Deus vai reagir. Está entendendo que Deus reage a você? Ele está vendo a injustiça e ele reage. Ele não fica de braço cruzado, não. Diz o Senhor soberano: seus homens voltarão as espadas uns contra os outros. Aquelas nações que eram contra Israel vão ficar uma contra a outra. Castigarei vocês e seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei minha grandeza e santidade. Me farei conhecido às nações do mundo. Então saberão que eu sou o Senhor. Ninguém vai saber que Deus é Deus, porque Israel é forte. Está entendendo isso? As nações vão saber que Deus é o Senhor, porque Israel é fraco. É um paiseco desse tamaninho. Todas as nações vão se voltar contra eles, vão esgotar as suas baterias de defesa, vão invadir Jerusalém. Deus se mostra forte, não é porque você é forte. Deus se mostra rico, não é porque você é milionário. Deus se mostra, Ele revida, Ele vira o jogo, porque você é fraco, mas você é povo do Senhor. Não é o fim. Pastor, é o fim do mundo? Não é, a Bíblia diz que não é. Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e por incrível que pareça, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores e ameaças de guerras, mas não se assustem, não entrem em pânico. Quarta-feira passada o pastor Marco pregou sobre o medo natural, sobre o medo exagerado, sobre o pânico, sobre o terror demoníaco. O pastor Marco está lá quarta-feira, uma mensagem poderosa contra o medo. Não fique em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Diga, não será o fim. Está vendo que está acontecendo desgraça aqui? Está vendo que está acontecendo guerra? Não será o fim. Existe algo antes chamado angústia de Jacó. Jeremias 30 fala sobre isso. Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo da angústia de Jacó, da angústia de Israel. No final, porém, ele será resgatado. Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 24. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Vai ser tempo de angústia. Esse é o sinal do fim. O sinal do fim, ele vive quando o anjo tocar a trombeta, pois dada a ordem, com voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus vai resolver. O próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, se for hoje, os que estivermos vivos seremos, diga, arrebatados. Diga, arrebatamento. Pronto, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu não tenho tido tempo para isso, acho que não tenho tido mais muita paciência, eu gosto muito de ler, viu? Mas, por favor, bons livros, tá bom? Eu não gosto de livros de romance, tá bem, gente? Não gosto, mas eu gosto de bons livros, assim, de história, de ciência. Estou dando uma dica, porque é aniversário mês que vem, quem sabe, você vai querer me dar um livro, né? Pronto.
mas não estou tendo muito tempo para filme, não, mas tem filme que é bom. E tem um filme de ficção científica da Marvel, eu já citei aqui, que é uma guerra final entre o Thanos, os Avengers, os Vingadores, lutam contra o mal. Tem um exército de Thanos e tem um exército dos Vingadores, capitaneados pelo Capitão América, está aí. Ele, o Hulk, o Homem de Ferro, ele fala, Vingadores, avante, aí a pau quebra, não é isso? É isso que você acha que vai acontecer na batalha do Armagedon, mas não é isso que está escrito. Quando parece que acabou tudo, que você está, já acabou para Israel, Jesus volta, um anjo toca uma trombeta, a gente que está aqui, some, arrebatado, aí Jesus falou, parou, acabou, ele acaba. Não é que ele vai pegar os tanques de guerra, a marinha, vai pegar assim, os fogos de artilharia, os canhões, mísseis Oerlikon, os mísseis nucleares, não é Hulk. A palavra de Deus vai acabar contigo. Eu vou falar, acabou. A palavra de Deus é tão poderosa que ele vai falar, acabou. Foi a palavra de Deus que fez a luz. Faça. Ele vai falar, fim, e aqui? Aqui acaba tudo. E aí a gente entra num período de paz, chamado milênio. Quando terminar os 1000 anos, olha que legal, Satanás será solto da prisão e sairá de novo para quê? Enganar as nações. Repara que ele é a cultura, ele usa muita cultura. Ah, pastor, isso é normal, agora são novos tempos. A gente tem a desculpa de que a cultura justifica o pecado. Mas está aqui, ó. Ele vai enganar as nações, as lideranças. Gog, olha lá o líder, e a terra, e Magog. Em todas as extremidades da terra. Agora o negócio vai ficar encardido aqui. Agora o negócio ficou difícil. Porque não é mais aquele pedacinho. Agora é todas as nações, a extremidade da terra. Ele as reunirá para a batalha, um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e a cidade amada, Jerusalém. Mas fogo do céu os consumiu, o diabo, que os havia enganado, foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta, ali serão atormentados de noite para todo sempre. Aqui acaba, preste atenção nisso. A Bíblia não fala sobre terceira guerra mundial, não fala. Pode haver a terceira guerra mundial, a quarta guerra mundial, a quinta guerra mundial, a 20ª guerra mundial. A Bíblia não fala que esse é o ponto final, não fala, mas fala que haverá guerras e rumores de guerra. Entenderam isso? Todos os inimigos juntos não podem vencer Deus sozinho. Deus é mais poderoso do que todos juntos. Querido, olhe para o pastor, leia Isaías 40 na Bíblia. Esse planeta que a gente vive, criado por Deus, é como um pó. Não dá para o ser humano se rebelar contra o Criador. Não dá. Não tem como. É uma ideia absolutamente ridícula você achar que o ser humano, com as suas bombinhas que afetam a gente, não podem se rebelar contra Deus. Não pode. Não tenha medo. E para a gente encerrar, nos últimos dias, aqui os povos, gente, leia com calma Isaías 2, é aliviante para o coração, é melhor do que qualquer série do Netflix, do HBO Max, do Disney Plus, da rede qualquer de televisão. Isaías 2 diz que as nações vão para Jerusalém para aprender princípios. Nos últimos dias de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá conflitos de muitos povos. Já ouviu falar em ONU? Organização das Nações Unidas. O que a ONU faz? Eu, Osvaldo, na época eu era capitão, major, tenente-coronel, eu mandava soldados que se alistavam para a ONU. Eu treinava eles, sabia?
Eu nunca perdi um soldado, nunca. Eu enviei mandei soldados, sargentos, oficiais jovens, mandei para a Bósnia, eu treinei eles para ir para Ruanda, mandei para o Timor-Leste e mandei para o Haiti. Eu nunca perdi um soldado. Mas pensa um comandante que era firme. Não, ele não é mau, é porque eu não quero perder ninguém. A exigência física, a exigência da apuração, no uso de tática, eu fazia isso. Por quê? Porque o treinamento difícil é que faz a guerra fácil. A gente mandava a tropa para pacificar. Eu vi cada história de Ruanda. Falei, não, para que eu não quero mais ouvir. Eu vi isso. Eles contando os horrores da guerra. Sabe quem entrava para resolver conflito? A ONU. Com as suas tropas de paz. É o povo que usa o capacete azul. Quando você vê no jornal, é tropa da ONU. A ONU costurou a paz no Vietnã. A ONU mantém a separação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Foi a ONU que entrou ali junto com os aliados para libertar o Kuwait na primeira operação da tempestade do deserto. Na segunda, que tirou o ditador Saddam Hussein, também foi a ONU. Olha para mim, a ONU vai acabar. Sabe quem vai assumir o papel aqui de mediador? Sabe quem vai resolver conflito? Jesus. Aqui está escrito: Ele julgará entre as nações e resolverá os conflitos de muitos povos. Eles farão das suas espadas arados. Ele vai pegar a arma. Indústria bélica, naval de guerra, aviação de guerra, a Lockheed, a Boeing, a Embraer, que faz avião de guerra, vai fazer instrumento agrícola. Aí. De suas lanças e foices. Uma nação não mais pegará armas para atacar outra nação. Os exércitos vão acabar. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Sabe o serviço militar inicial obrigatório? É lei. Jovem, quando você fizer 18 anos, aliste-se numa das juntas de alistamento militar da sua cidade. Eu fui chefe da seção mobilizadora. Por anos, recebi aqueles garotos de 18 anos para fazer exame, para entrar para a aeronáutica. Isso vai acabar. Quando é que a guerra acaba? Quando Jesus reina. É uma notícia que parece que está no futuro, mas é para agora. Tem muita guerra que você está vivendo hoje. Competição, disputa, conflito. Em casa, no trabalho, na empresa, no consultório, na escola, na repartição, dentro do governo. Sabe o que é isso? Falta de Jesus. Aqui Jesus entra e acaba com as guerras. Jesus fala assim: eu quebro o arco, corto a lança e destruo o cavalo com o seu cavaleiro. Eu levo a paz até os confins da terra. Uns confiam em carros e cavalos, equipamentos de guerra, mas nós faremos menção do nome poderoso do Senhor. Você vai ouvir falar de derrotas e confusões. Diga: guerras, rumores de guerra. Não é o fim. Posso ouvir um amém? Deus pacificou teu coração hoje? Eu precisava acalmar vocês. Eu vou ainda fazer até o final do ano, eu prometi no início do ano, um mês só para a gente tratar sobre esse assunto, tá bem? Um mês só. Que aí você guarda tudo isso no seu coração e fala lá, não é meu pastor não, é a Bíblia que está dizendo, então eu tenho segurança. Para quê? Para pegar tudo isso que fala do futuro, a gente usar no presente. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Posso orar por você? Posso? Então nós vamos cantar uma canção que, se houver qualquer área da sua vida, qualquer área que está em conflito, que está em guerra, que você sofre angústia, que você está ameaçado, que você está com medo,
Você fala, pastor, o futuro vem, o senhor não sabe, eu tenho uma conta, eu tenho um exame, agora de manhã, eu orei com o irmão, que a gente ama, ele vai fazer, tem um processo cirúrgico pela frente, e é difícil. Eu falei, olha, ele falou assim, pastor, parece que é impossível. Eu falei, pronto, quando é impossível, Deus faz. Quando é possível, você vai se virando, mas quando é impossível, é Deus que faz. Você crê que o Senhor Jesus, Ele é o teu Senhor? Crê? Pronto. Então aquietai-vos e sabei que o Senhor é o seu Deus. Todos vocês que querem colocar qualquer conflito, durante esse louvor, vem à frente. Você que quer se consertar com Deus, entregar sua vida a Deus, se quiser pedir para Deus, Deus, ó, não é uma guerra lá de foguete, é uma guerra dentro de mim, tá bem? Aí a gente vai orar junto aqui. Pode sair do seu lugar, vamos cantar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Pode sair do seu lugar, O céu vamos te orar juntos. adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração, pode colocar. Pai querido, toda confusão vem de dentro da gente. As invejas, os desejos de assassinato, as competições, os sentimentos de agressão, tudo vem daqui, ó. Nós queremos te convidar, Espírito Santo de Deus, que passeia entre nós, te convidamos para que o Senhor entre aqui, ó, para trazer perdão, para tirar de nós aquilo que nos separa do Senhor. A presença de Jesus, ela é pacificadora. O nome de Jesus é Príncipe da Paz. O teu nome, Senhor Deus, é Príncipe da Paz. E nós te convidamos, Senhor Deus, para tirar as guerras, para entrar na nossa vida e desfazer os conflitos, tirar de nós a sensação de impotência e trazer as respostas, os revides que o Senhor tem para afastar de nós aquilo que tem nos agredido. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos, assim como o Senhor impediu os ataques de Gog e Magog, assim como o Senhor tem sido escudo e fortaleza na vida daqueles que têm pedido socorro ao Senhor, daqueles que estão cercados covardemente por problemas que eles não podem vencer, assim como Israel foi libertado, foi livrado. Todas as vezes que clamou ao Senhor, hoje nós invocamos o teu nome sobre essas vidas, nós clamamos pela resposta do céu, para que o teu nome seja glorificado, não pela nossa força, não porque nós somos valentes e vitoriosos, mas porque o Senhor é a nossa força. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos a tua igreja, tiramos todo medo, todo engano, e pedimos que o Senhor mesmo, Pai, o Senhor mesmo, seja em volta de nós como as muralhas de Jerusalém, porque nós somos o teu povo, e assim como os montes
estão em volta do Sião, assim o Senhor está em volta do seu povo para libertar. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém e amém e amém.